1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, na versão revista e atualizada, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa, onde podemos adorar o Teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor já falou ao nosso coração. E agora, Pai, mais uma vez, ministra, Pai amado, as nossas mentes. Fala ao mais profundo, Senhor, de nossas almas, porque nós queremos, Senhor, sair daqui mais parecidos contigo do que quando aqui entramos. Tira de nossas mentes, ó Pai, tudo que possa nos afastar de Ti, tudo que possa tirar a nossa atenção da palavra. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo e ordenamos que bata em retirada e saia deste lugar. Pai, fala conosco, nos abençoe, é o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Como eu disse ontem aqui no testemunho que eu dei sobre a minha conversão, eu me converti aos 10 anos de idade, em 1980. O Senhor Jesus Cristo transformou a minha vida, me livrou de uma opressão maligna terrível. Eu ouvia vultos, eu ouvia vozes, e o Senhor me libertou de tudo aquilo. Eu então pude me entregar a Jesus Cristo, e naquele momento que eu me entreguei ao Senhor, que o Senhor me salvou, eu passei a fazer parte deste povo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Foi maravilhoso aquilo que o Senhor fez na minha vida, e como eu disse ontem, meu pai não era cristão, me proibiu de frequentar a igreja. Eu fiquei 14 anos afastado do Evangelho. E, na verdade, foram quase 13 anos, porque no dia 2 de outubro de 1993, pouco antes de fazer 23 anos de idade, eu tive a alegria de descer as águas do batismo e me entregar definitivamente ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para a glória do Senhor, a minha irmã também foi salva pelo Senhor, se batizou no mesmo dia que eu, e alguns meses depois, creio que uns 6 meses depois, para a glória do Senhor, meu pai se converteu, minha mãe se converteu, e eu e minha irmã adoramos ao Senhor no batismo nas águas dos nossos pais. E o meu irmão caçula também, para a glória do Senhor, alguns anos depois, se converteu ao Evangelho. Eu também tive o prazer de participar do batismo nas águas do meu irmão. E hoje, com todos os nossos defeitos, pela graça de Deus que nos salvou, nós servimos a Jesus Cristo. E hoje, eu sou formado em teologia, meu irmão é formado em teologia, eu sou músico, meu irmão é músico, minha irmã também é musicista. Graças a Deus, estamos todos servindo ao Senhor com nossos dons e talentos. Meu irmão servidor público, formado em teologia, minha irmã professora de inglês, de italiano, fazendo letras, estou terminando letras, eu formado em direito, servindo ao Senhor no meio jurídico, tudo para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Tive aquela passagem, enquanto eu estava afastado do Evangelho, no grupo Dominó, que fez muito sucesso na década de 80, onde, como eu comentei ontem, eu conheci os principais nomes no meio artístico da época, e isso fez com que eu ficasse muito famoso. E até hoje, mesmo depois de tantos anos, ainda muitas pessoas procuram informações a meu respeito nas redes sociais e acabam me seguindo nas redes sociais, muitas por curiosidade. Mas eu percebo que isso Deus permite para que essas pessoas possam conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Então eles vêm querendo saber como está aquele artista que eles conheceram, e aí descobrem que esse artista hoje é um filho de Deus, aleluia, e aí tem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Mas tudo isso, irmãos, porque o Espírito Santo colocou no meu coração a certeza de que nós, como crentes, temos que ser igreja de Jesus Cristo. Amém. Porque a igreja de Jesus Cristo, por isso que no início da ministração eu fiz essa ressalva, não é esse prédio, não é? Não é uma denominação, não é a igreja de Jesus Cristo, somos nós, crentes em Jesus Cristo, de todas as denominações cristãs que tem Jesus como centro, como Cristo, que tem uma teologia cristocêntrica. Jesus ali é o centro, é o cabeça da igreja.
E infelizmente o que eu tenho percebido especificamente aqui no Brasil é que as denominações evangélicas têm perdido essa noção. Têm agido como uma religião qualquer muitas vezes. E nós temos que resgatar a identidade da igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja não tem sido igreja, amados. Porque infelizmente há denominações, e isso me afeta porque nós somos o corpo de Cristo, que infelizmente não tem mais agido como igreja de Jesus. É uma agremiação. Você vai no culto. Eu já fui de igrejas assim. Eu já participei de igrejas assim. Eu sei que tem crente em Jesus Cristo lá dentro. Tem. Mas infelizmente tem uns crentes que estão tão carnais. E às vezes tem até gente que nem crente já que está no meio. E aí o culto passa a ser um evento para entreter, não para edificar. Você consegue entender a diferença de entretenimento e edificação? E aí você vê crentes assim, como eu já vi o pastor Hernandes Dias Lopes, que é um homem de Deus, que eu gosto muito de ouvi-lo pregar, chamando a atenção dos crentes da denominação dele, dizendo assim que tem casamento cristão que é uma vergonha dentro da denominação dele, que há o culto abençoado e depois vão para a festa. Aí chega na festa, a misericórdia. É como se falasse assim: Jesus está aqui no momento que nós estamos na igreja casando. Vai para a festa, Jesus fica para fora um pouquinho, que agora a gente vai se divertir. Que isso? Crente bebendo álcool, dançando música do mundo e assim, pelo que ele falou, escandalosas e outras coisas mais. Eu já fui de igreja, amados. Infelizmente. Igreja linda, você olhava o templo assim enorme. Você olhava assim, igreja lotada. Coral de jovens, um monte de jovens. E aí eu comecei a me envolver com a igreja, e daqui a pouco eu fico com muita raiva, vou ser franco para vocês. Porque era uma igreja com um coral, com um monte de jovem, mas gente, aquilo era uma bagunça. Tinha um rapaz que era, me perdoem o termo, o pegador. Ia só pegando as moças que eram do coral. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E as moças se submetendo a isso. E cantando aqui, louvando o Senhor. Misericórdia. Misericórdia. Eu sei que ninguém é perfeito. E eu não sou perfeito. Tenho um monte de pecado. Mas o crente, quando peca, ele tem que se arrepender, ele tem que pôr a cabeça no lugar, ele tem que falar: misericórdia, Senhor. E eu tenho percebido que, infelizmente, nós, e quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o erro é só dos irmãos lá, não. Porque, embora eu não tenha o pecado que eles cometeram, eu tenho, infelizmente, outros, mas, ainda que eu não tenha pecado como eles, nós somos o corpo. Está errado. Olha, se um pastor lá no Chuí, eu tive a alegria de conhecer o Chuí, a parte mais extrema do sul do país, né? Se um pastor lá do Chuí fizer uma besteira, e uma pessoa aqui de Guarapuava souber que aquele pastor fez besteira, quando ela encontrar o pastor Adailton, ela vai achar que o pastor Adailton é igual aquele pastor que fez a besteira lá. Mas sabe por que isso acontece? Porque nós somos o corpo de Cristo. Então, o que um faz afeta o outro. Então, embora eu não tenha participado desses eventos durante a eleição que eu comentei com vocês, mas eu sou o corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo. Então, quando a pessoa me olha e vê que eu sou crente, vai lembrar daquilo. E muitas vezes eu vou ter que pedir perdão por coisas que eu nem fiz, mas que eu sei que machucou aquela pessoa, e porque nós somos o corpo, e por causa do nosso testemunho. Por isso eu acho importantíssimo nós estarmos aqui essa noite pensando nisso. Nós temos que resgatar a nossa identidade enquanto igreja cristã. E tem 3 perguntas que vão nos ajudar a isso. Quem somos? O que fazemos? E por que fazemos? Quem somos, afinal de contas? Bom, o texto que nós lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, nos ajuda a entender. Ele começa dizendo: vós, porém, sois raça eleita. Sabe o que nós somos? Somos eleitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, nós somos eleitos. Você está aqui crendo em Jesus Cristo porque Deus te elegeu. Deus te escolheu. Ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas Ele escolheu você. Quando eu penso nisso, eu falo aleluia. Porque às vezes eu penso: eu não me escolheria. Mas Deus me escolheu. Glória a Deus. Que eu não sou Deus. A misericórdia, a graça de Deus me alcançou. Um favor imerecido. Você sabe o que é graça? A gente muitas vezes fala assim: isso aqui é de graça, né?
Significa que você não vai pagar o preço por aquilo, mas alguém pagou, né? Eu acho que os irmãos são empresários, não são? São os irmãos, enfim, eu acho que tem irmãos que são empresários aqui, né? Então, quando você dá algo de graça para alguém, um brinde, a pessoa recebe aqui e fala, olha, de graça, seja o que for, um folheto, alguma coisa, um produto, mas você sabe o custo que teve para você. A salvação é gratuita para mim porque o custo foi pago por Cristo na cruz do Calvário. O sangue de Jesus foi derramado ali para que eu tivesse vida. Então, hoje é de graça para mim, porque Ele pagou o preço. A graça de Deus me alcançou, você compreende isso? E aqui um parênteses, e misericórdia, você sabe o que é? Eu nunca esqueci. Graça é você receber algo que você não merece. Eu não mereço a salvação e recebi. Misericórdia é você não receber o que você merece. Eu não recebo o castigo de Deus por misericórdia dele, porque castigo eu mereço, mas a misericórdia de Deus me alcança, porque a graça do Senhor me salvou. Compreende isso? Que coisa maravilhosa. Louvado seja o Senhor. E você, povo de Deus, nós somos eleitos do Senhor. Veja o que está em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Para mim é motivo de alegria e de ser, eternamente grato ao Senhor, saber que ele poderia ter escolhido qualquer um, mas ele escolheu a mim para servi-lo. Veja bem, quem poderia imaginar, quem aqui por acaso lembra de mim no meio artístico, que chegou a me ver? Naquela época, vocês iam imaginar que aquele rapaz ia estar aqui hoje, esse homem pregando o Evangelho, falando de Jesus Cristo, servo do Senhor, só Jesus, é só Deus. Você fala, mas como é que pode? Pois é, é Jesus, né? É maravilhoso. Uma vez, eu era membro da primeira igreja batista de Curitiba, e nós estávamos ali na reunião dos homens. Eu tive a alegria de entrar na primeira igreja batista pelo Ministério dos Homens. Entrei, fui muito bem recebido, comecei a participar do louvor, depois eu comecei a dirigir o louvor, e cheguei até a dirigir o Ministério dos Homens. Olha só, eu dirigi o Ministério dos Homens lá, foi uma bênção. Deus me abençoou muito. E num dado momento, a gente estava numa reunião, e o Senhor me chamou a atenção, eu fiquei olhando, tinha empresários, irmãos que estão muito bem financeiramente, tinha irmão desempregado, tinha gente casada, homem que não era casado, homem divorciado, tinha egresso do sistema penal. Uma das pessoas mais espirituais ali era justamente esse irmão que eu estou mencionando para vocês, que teve um passado criminoso, mas que se converteu ao Senhor Jesus. Você olhava o braço dele cheio daquelas tatuagens de cadeia, sabe aquelas tatuagens mal feitas que ficam em cadeia? Um homem de Deus, sabe, uma simplicidade. Eu falei, olha só, isso é o povo de Deus. Olha só esse bando de homens aqui, eles são povo de Deus. Nós aqui, cada um com uma história, mas todos unidos em Cristo, todos eleitos pelo Senhor. Quem poderia imaginar que Deus ia chamar esse povo para servir a Ele? Chamou, porque o Senhor faz isso para a glória dEle. Esse motivo de alegria e gratidão jamais pode sair da nossa mente, amados. Porque quando você sabe que você foi eleito pelo Senhor, você tem que se humilhar diante dEle, você tem que ser grato a Ele. Você não pode esquecer do sacrifício que Ele fez por você, mas não apenas isso. O que somos? Somos eleitos. E mais, veja só o que Pedro disse, inspirado pelo Espírito Santo. Raça eleita, sacerdócio real. Amados, nós somos sacerdotes. Você entende o que é isso, amados? Sacerdote é aquele que ele ajuda o povo na adoração a Deus, não é? Pensa bem num sacerdote. Você que já estudou a Bíblia, que já leu a Bíblia, e se você não leu ainda, leia, porque você vai entender, você vai ver. Os sacerdotes ali, não é? Descendentes de Arão, não é? Veja o que eles fazem, eles ajudam a Deus, ajudam o povo na adoração a Deus, eles ajudam o povo a se aproximar de Deus. E nós, crentes em Jesus Cristo, somos sacerdócio real. O que isso significa? Bom, tem um texto que eu acho que esclarece bem o que isso significa. 2 Coríntios capítulo 5, 18 a 20, Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, disse: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio.
Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Veja só, nós crentes em Jesus Cristo, enquanto sacerdócio real, temos esse ministério da reconciliação. Nós temos a função de ajudar aqueles que ainda não conhecem o Senhor a adorarem a Deus. E como é que a gente vai ajudar? Dizendo para eles como. Porque muita gente quer adorar a Deus, mas não sabe como. Como eu disse ontem, brasileiro é muito religioso. Nosso povo é um povo religioso. Mas o nosso povo, na sua grande maioria, não sabe como se aproximar de Deus. Eles acham que pode se aproximar de Deus de qualquer forma. E não pode. A única maneira de se aproximar de Deus é por meio de Jesus Cristo. João 14,6 diz o quê? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ponto final. Então não adianta você pegar uma cruz, colocar nas costas e sair daqui de joelhos até Aparecida do Norte, achando que Deus vai receber a tua adoração, se Jesus não for o Senhor e Salvador da sua vida. E acredite, se Jesus for o Senhor e Salvador da tua vida, você vai entender que você não precisa fazer aquele sacrifício. Porque o único sacrifício que Deus aceitaria, foi feito por Jesus Cristo. Nenhum homem poderia oferecer um sacrifício perfeito como Jesus ofereceu. Por isso Deus se fez carne e morreu por nós. Deus é santo. E para aplacar a ira de Deus, tinha que ser um sacrifício perfeito. Querido, andar de joelho com uma cruz nas costas, sinto muito, isso aí não significa nada. Porque o sacrifício já foi feito. O sacrifício perfeito foi oferecido por Cristo na cruz do Calvário. Então agora eu não preciso mais fazer isso. O que eu tenho que fazer é muito pior, é não pecar. É muito mais difícil. É muito mais fácil você pôr uma cruz nas costas e sair de joelho. Agora é duro você não falar mal de alguém. É você segurar a língua, morder a língua e segurar ali. Muito mais difícil é você namorar uma pessoa que você gosta e não fazer sexo antes do casamento. Aí é difícil. Aí é difícil. É muito difícil você abrir mão dos seus desejos e falar: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. É isso que Deus espera de nós, que nós nos entreguemos de fato a Ele e o sirvamos e tenhamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E que como sacerdotes, nós exerçamos o nosso sacerdócio apresentando Cristo às pessoas, ajudando as pessoas a adorarem o Senhor, mostrando para elas quem é Cristo. É como a irmã disse para mim, esqueci o nome da senhora, não, atrás da senhora, é o seu nome? Creuza, é isso. Que ontem eu comentei assim: olha, infelizmente hoje nós somos uma igreja que não lê mais a Bíblia. Não tem mais gincanas bíblicas na grande maioria das igrejas, né? Os crentes não sabem mais a Bíblia. Hoje os crentes sabem mais hino também não sabe mais, né? Hoje em dia os crentes sabem mais louvores, que são muitos são lindos, muitos são bonitos, como os que nós cantamos aqui, mas não conhecem mais a palavra de Deus. E tem que tomar cuidado, porque tem muita música que a gente acha bonita e que biblicamente está errada. Quer ver uma música que eu acho linda e biblicamente está errada? És Deus de perto e não de longe. Conhece essa música? Nunca mudaste. Pois é, mas Deus é Deus de perto e é Deus de longe. E a música fala o contrário. És Deus de perto e não de longe. Não é que não de longe. Deus é de perto e de longe. E está errado. E a gente às vezes canta. E não estou falando que os irmãos fizeram por mal, não. Passou. Né? Erraram. Né? Infelizmente acontece. E a gente sai cantando. Não, a gente tem que conhecer a Bíblia. Mas a irmã falou assim, mas ela comentou comigo, e hoje, irmão, ela falou para mim, as pessoas conhecem Cristo através de nós. É verdade. Mas não é só hoje, não, sempre foi assim. As pessoas conhecem o Senhor por meio da nossa vida, ela está certa. A importância do nosso testemunho. O que somos? Somos raça eleita, somos sacerdócio real. E mais, baseado nisso que nós estamos conversando, somos nação santa, amados, nós somos santos. Oh, aleluia! Aí vai ter crente que vai se encostar e falar: ih, rapaz, se eu soubesse o que eu pensei hoje, o que eu fiz, estava assistindo um jogo, o que eu falei, misericórdia! Não interessa, nós somos santos, no sentido de separados para Deus. Nós não somos santos, infelizmente, no sentido de sem pecado. Somos pecadores. Desde que Adão e Eva pecaram no paraíso, nós passamos a ter uma natureza pecaminosa. Todos os seres humanos, exceto Jesus Cristo, que é o Deus homem. Então, infelizmente, nós pecamos. Não há homem que não peque, não há ser humano que não peque. A diferença entre nós cristãos e os que não são cristãos é que nós somos perdoados.
por Jesus Cristo, nós temos consciência disso e nós servimos a Ele e procuramos não mais pecar e lutamos contra a natureza pecaminosa. Como já foi dito, uma grande prova de que alguém é salvo por Jesus é o fato dela lutar contra o pecado. Ela fala uma besteira e fala, puxa, por que eu falei isso? E ficar bravo, ficar chateado e não querer mais falar. Sinal de que você foi separado por Deus. E a santificação na nossa vida tem essa questão de ser separado por Deus e inicia-se também um processo de santificação. Quem é crente aqui há 10 anos, mais ou menos? Levante a mão para eu ter uma ideia. Há 20 anos, quem é há 20 anos? Vou exagerar, há 30 anos, mais ou menos. Beleza. 40. Olha a glória a Deus. Já vou parar por aí para não revelar mais a idade dos irmãos. Pense em você lá 40, 30, 20, 10 anos atrás como você era. E veja como você está hoje. Não mudou bastante? Hoje você não é muito melhor do que você era? É o Espírito de Deus trabalhando na nossa vida, que está nos santificando, que vai nos transformando. Nós somos sacerdócio real, nação santa. Veja o que diz 1 Coríntios 6, 9 e 11. Isso aqui, as pessoas que não são crentes têm que entender. Porque eles olham para a igreja e falam assim, pô, mas na sua igreja tem um monte de ex aquilo, ex tudo, não sei o quê. Graças a Deus, é porque a gente mudou. Pior se continuasse. E veja o que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Deus transforma e faz com que o imoral deixe de ser imoral, o adúltero deixe de ser adúltero, o ladrão deixe de ser ladrão. Ele transforma a gente. Então, quando você olha para a igreja, é um bando de pecadores transformado pelo Senhor, lavado, remido. Gente, é maravilhoso o que o Senhor faz. Nós, por isso, não podemos nos esquecer que somos santos do Senhor. Assim, nós temos que ter uma vida diferente daqueles que não conhecem a Deus. A nossa sexualidade é diferente. O que o mundo fala, tem direito de falar no mundo. Aqui dentro da igreja, não. O mundo tem a sua forma de agir, mas nós temos que agir de uma forma diferente, porque nós somos povo de Deus. O mundo muitas vezes não vai aceitar. Mas a gente tem que se impor e falar, olha, nós somos assim. Continuamos a amá-los como vocês são. Vocês podem viver do jeito que vocês vivem. Ah, então a gente pode fazer isso? Pode. Você só não pode ir para o céu. Mas continuar falando que você pode. Você pode. Pode ter a vida que você tem. Fica tranquilo. Agora ir para o céu você não pode. Então é uma escolha. Quer continuar vivendo como você está vivendo? Beleza. A decisão é sua. Agora, se você quiser ir para o céu, você tem que se moldar de acordo com a Bíblia. E nós temos que ser assim. Por isso é complicado, viu? É muito complicado quando a gente vê assim os crentes agindo de uma forma que se fala, esse cara não pode ser crente. Porque é como a irmã estava falando, as pessoas olham para a gente e querem ver Cristo, né? E aí quando não vem, puxa, vem tanto escândalo. Por isso que a nossa maneira de agir é diferente. Na criação de filhos. Eu tenho 52 anos de idade, eu falo mamãe e papai. Porque eu aprendi assim, a respeito. Até hoje eu peço a bênção do meu pai e da minha mãe. Respeito. Quando eu piso na bola, peço perdão. O primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Aí você vê muita gente aí se ferrando na vida. E por que ele está assim? Porque não está honrando pai e mãe. Porque acontece um fenômeno tremendo. Nós temos que aprender isso. A pessoa às vezes vai para o inferno. A pessoa não é salva por Jesus. Mas ela segue alguns princípios bíblicos, como por exemplo, ele não é salvo, mas ele honra o pai e a mãe. E aí ele é abençoado. Você fala, como é que pode? Porque a Bíblia é tão maravilhosa, que quando a pessoa, ainda que não seja salva, segue os preceitos bíblicos, ela é abençoada. Porque ela está fazendo o que é certo. Agora, imagine nós, cristãos. Muito mais. Por isso, não importa o que os jovens pensam, a geração Z hoje está complicada, e agora tem até, acho que é o Millennium, né? Me fugiu agora.
Essa geração que já nasceu com as redes sociais, que nasceu com a internet, não importa, para você é difícil, né? Não importa como seja o mundo aí. Se você é filho de Deus, você é diferente, você age diferente. O crente tem que ter aquele jeitão dele, é educado, é trabalhador, é respeitador, é estudioso, porque é crente em Jesus. É assim que nós temos que ser. Relação com as autoridades constituídas, como eu falei, crente é diferente. Crente tem que orar. Eu posso ter e tenho as minhas convicções políticas, você também. Mas, como eu disse, as minhas convicções políticas têm que estar à luz da palavra. A gente tem que aprender a parar de votar em pessoas e votar em... me fugiu a palavra. E temos que votar em programas políticos. O que aquele candidato representa? Olha, politicamente ele representa isso, olha. Em economia ele pensa assim, em costumes ele pensa assado. Então, quanto à administração pública ele pensa de certa forma. Então, há uma plataforma política ali, eu tenho que votar nisso. Porque teve muita gente crente em Jesus Cristo que votou em pessoa e não em programa político. E aí, depois vai comparar com a Bíblia e fala, e o que eu fiz? Está compreendendo? Mas independentemente disso, temos que orar e clamar a Deus que coloque juízo na cabeça deles, que os abençoe para que eles administrem bem, que tenha misericórdia no Brasil. Não adianta nada, nós temos aqui 30, 40 milhões de evangélicos se a gente não está fazendo diferença. A gente tem que fazer a diferença. Eu acho lindo, tem uns vídeos na internet. Olha, o poder de Deus ali, assim, agindo na vida dos irmãos. Eu já vi vídeos assim de irmãs que estavam assim no posto, acho que era um ponto de ônibus, não sei, e chegou um rapaz para assaltar. E a irmã já impôs a mão e começou a repreender, em nome de Jesus. E Deus teve misericórdia. E eu lembro que o rapaz chegou com, olha que perigo. Nunca reaja a um assalto, tá, gente? Nunca reaja a um assalto. Agora orar, você pode orar, né? Nunca reaja a assalto, mas ore. E essa irmã orou. Daqui a pouco o rapaz se rende, ele fica de joelho, gente, chorando, e não assalta mais a mulher. Não estou dizendo que toda vez isso vai acontecer. Pode ser que alguém crente em Jesus Cristo vá ser assaltado, ore e seja assaltado assim mesmo. Porque Deus é que sabe. Mas clame. Ao invés de você querer matar aquela pessoa, clame, Senhor, salva essa vida. Tenha misericórdia. Eu sei que não é fácil, mas é o que Deus espera de nós. Nós somos santos, temos que ser separados do mundo. E mais ainda, nós somos povo de Deus. Gente, glória a Deus. Eu tenho um dono. Você, crente, tem um dono. Nós pertencemos ao Senhor, aleluia. Nós somos servos, nós somos escravos de Deus, mas Ele nos trata como amigos, como filhos por adoção. Isso é uma coisa que muito brasileiro não sabe. Tem brasileiro que acha ainda hoje que a pessoa nasce filha de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus. A partir da conversão nós somos adotados. Gálatas 4:5 diz assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E amados, poxa vida, quando eu era mais novo eu achava que eu era adotivo, por causa das pessoas que estavam ao meu redor. Minha mãe conta, graças a Deus eu sempre fui muito inteligente, pequenininho assim, falei para a mamãe, conta para mim, fala a verdade, eu sou adotivo, né? E ela falou, não, por que você está falando isso? Você não é adotivo, não. Mas eu aprendi desde pequeno o amor que o pai adotivo tem pelo filho. Porque quem é pai e mãe aqui sabe que uma gravidez natural pode acontecer sem querer. Tem muita mulher que fica grávida e... estou grávida, olha que coisa, estou grávida. Não esperava que estivesse grávida. Agora, a adoção não acontece assim. Ninguém fala, olha, não esperava que fosse um pai adotivo. Surgiu uma criança aqui para mim. Não, não é assim. Porque o filho adotivo é primeiro gerado no coração. É muito lindo isso. Nós fomos gerados no coração de Deus, gente.
Deus nos amou antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Eu sou um filho adotivo de Deus, Deus me adotou, Ele podia ter adotado qualquer um, mas adotou a mim, adotou a você. Amém. Eu hoje sou co-herdeiro de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, aleluia. E nós, povo de Deus, somos o corpo de Cristo, porque Cristo, Ele é o cabeça da igreja. E quem é o corpo da igreja? Nós. Olha que responsabilidade, que coisa maravilhosa. Depois você leia em Efésios capítulo 1, versículo 15 a 23, nós temos ali a explicação, os versículos dizendo que nós somos o corpo da igreja, e no finalzinho Paulo fala assim, inspirado pelo Espírito de Deus, que e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, se referindo a Deus, o deu à igreja, que é Cristo, o qual é o seu corpo, ou seja, Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo da igreja de Jesus Cristo. Aleluia! O que somos? Somos eleitos, somos sacerdotes, somos santos, somos povo de Deus. Por isso vamos resgatar a nossa identidade. E o que fazemos? O que somos? Já sabemos quem somos. E o que devemos fazer então? Proclamar as virtudes de Deus. Veja o que está lá no nosso texto base. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou, daquele que vos chamou. E o que é proclamar a virtude de Deus? Como que a gente faz isso? Como estamos fazendo agora, pregando a palavra de Deus. Por isso Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo 4, 1, 2, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pregar a palavra, amados. Amados, eu gosto muito de ouvir o pastor Hernandes Dias Lopes, como eu falei para vocês. Tem o pastor Renato também, eu ouço na BBN, Rádio BBN, não sei se, aqui com certeza pela internet vocês vão pegar. Rádio BBN, às 11 horas da manhã, ele é pastor, acho que em Petrópolis, uma bênção também pregando. Que maravilha, gente, é isso que o povo de Deus tem que fazer, pregar a palavra. E aí quando eu vejo alguns irmãos que perdem a oportunidade de pregar a palavra, e quando eu penso eu mesmo, quantas vezes eu perdi a oportunidade de pregar a palavra, misericórdia, Deus me perdoe, porque é assim que eu vou proclamar as virtudes de Deus, não necessariamente apenas no púlpito, mas falando de Jesus para as pessoas, exortando. Olha, quanto você conhece da Bíblia? Se você é crente, tem vindo aos cultos, se você tem lido a Bíblia, você conhece bastante da Bíblia, o suficiente para falar que Jesus é o único Deus, que Ele é o único caminho que pode levar as pessoas a Deus, que Ele pagou o preço pelo nosso pecado na cruz. Você sabe os rudimentos da fé, já é o suficiente para você pregar, para você falar de Jesus para a pessoa, para proclamar as virtudes de Deus. E quantas vezes a gente perde a oportunidade, a gente vê tanta gente fazendo coisa errada, e o problema não é estar com gente que faz coisa errada, o problema é você fazer as coisas erradas junto, porque como a gente tem uma facilidade para... Olha, tem crente camaleão, vocês já ouviram falar? Ele está na igreja, ele é crente. Aí ele está junto com um crente, ele é crente. Mas se ele está junto com um descrente, ele é descrente. Aquele Maria vai com as outras, sabe? Não pode, gente, ele não pode ser assim. Eu não posso ser assim, nem você. Aqui a gente não fala palavrão. Aqui você não vê ninguém falando palavrão. Aí você pega o crente, pinça o crente assim, coloca ele no local de trabalho. Daqui a pouco o cara dá um palavrão. Não pode. Seus colegas de trabalho estão falando, você fica na sua. Falar palavrão, além de todos os problemas que traz, demonstra falta de vocabulário. Adquira vocabulário, pega um dicionário, vai lendo. Deixa eu ver, eu preciso falar isso, como é que eu falo isso? Ah, é assim. Não use os palavrões, sabe? Porque, olha, suja o seu testemunho, o nosso testemunho. Nós temos que sempre pregar a palavra, e com a nossa vida acima de tudo, né, gente? Eu acho que a irmã Creuza falou isso também ontem. Você não falou? Está dentro do que a senhora falou. Que às vezes a gente em silêncio, pela nossa atitude, você já mostra que você é crente. Pela sua mansidão, pela sua forma de agir, de tratar as pessoas. Para mim é muito difícil, eu sou sanguíneo, às vezes colérico. É complicado.
Mas não interessa que seja complicado, eu sou nova criatura, pô. Então glória a Deus. É que o velho homem, ele tem uma vontade de ressuscitar que você não sabe. Mas morre aí, fica quieto. Você morreu no batismo, você foi afogado. Fica quieto, em nome de Jesus. A gente tem que lutar sempre para dar um bom testemunho. O que fazemos? Nós temos que proclamar as virtudes. Por isso eu tenho muita dificuldade com algumas pregações. E tem uns pastores que são muito famosos hoje em dia, mas é aquele pastor coach, sabe como é que é? Nada contra os coach. Coach tem o seu papel no mercado, mas na igreja não dá, gente. Eu não quero ouvir tratamento coach na igreja, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero ser edificado. Eu quero sair daqui sabendo que Deus falou no meu coração, eu quero saber o que eu tenho que fazer para ser parecido com Deus. E não essa coisa de que você é lindo, você é maravilhoso, você é o centro do universo de Deus. O que é isso? Isso é mentira. Tudo foi feito para Cristo. Cristo é o centro, não eu. Que história é essa? E infelizmente a igreja tem se perdido nesse ponto. Tem igreja que não prega mais sobre pecado. Que fala, se eu pregar sobre pecado, as pessoas vão se afastar da igreja. Meu amigo, você quer um lugar cheio ou você quer a igreja de Jesus reunida? Quantidade nunca foi o forte da igreja. Nós sempre fomos minoria. Porém, com Cristo, é o suficiente para nós. Amém. Deus quer qualidade. Quantidade nunca mexeu muito com Deus. Hoje eu estava ouvindo uma pregação sobre Gideão. 32 mil homens se apresentaram para lutar. Deus falou, está muito. Manda embora aí quem tem problema, quem está com medo. Ficaram, eu acho que foram 12 mil. Aí Deus falou assim, não, ficaram 10 mil. Foram embora 22 mil e ficaram 10 mil. Ele falou, não, está muito aí. Vai lá. Gideão veio aqui e bebe água de uma forma ou de outra. Dentro do que Deus falou, escolheu 300. 1% mais ou menos dos que vieram. É esse. Guardando as devidas proporções, mas aplicando o que eu estou falando aqui sobre salvação e igreja, quantos somos nós? Quantos brasileiros somos nós? Aproximadamente 200 milhões, não é? Quantos evangélicos nós somos? Mas de verdade. Crente mesmo. 20%. Mas glória a Deus. Vamos pregar o evangelho, vamos falar da palavra. Sabe? O importante é que essa igreja aqui está cheia de crente em Jesus Cristo, porque imagine aqui essa igreja com esse número de pessoas, mas crentes fiéis, reluzindo mesmo a luz de Cristo, é labareda para tudo quanto é lado, gente. É uma bênção, aleluia. É isso que o povo precisa aí, conhecer a Bíblia por meio da nossa vida. Como é que a gente proclama as virtudes de Deus? Pregando a palavra, e sabe como também? Disciplinando. Disciplinando no sentido de corrigindo, ensinando, não é dando burdoada. Tem gente que acha que disciplinar é dar burdoada. Não, peraí, não é assim. Se fosse assim que Deus fizesse com a gente, estava perdido, não. É disciplinando em amor, corrigindo. Veja o que diz Paulo novamente no versículo 24 até o versículo 26 de 2 Timóteo 2. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Essa coisa de ficar sempre sair brigando, discutindo, não é para isso que Deus nos chamou. E sim deve ser brando para com todos, brando, tranquilo, calmo, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Então, se alguém vai falar e começa a ser bruto com a gente, você não precisa ser bruto com a pessoa. Fala com mansidão. Eu sei que não é fácil, mas tem que ser assim. Explicar para a pessoa por que a gente crê. Como um pastor, uma vez ele falou para mim, Daniel Cecil, americano, ele era pastor do ministério inglês que eu fazia parte lá em Curitiba, lá na PIB. Ele falou, hoje em dia, eu tenho que fazer assim para algumas pessoas. As pessoas me perguntam sobre temas delicados, eu falo, bom, posso dar minha opinião para você? Você não vai ter preconceito comigo? Está disposto a ouvir o que eu penso? Então eu vou falar. E fale com paz, com calma. Porque a pessoa não vai gostar. Quem está pecando não vai gostar de ouvir falar sobre o pecado. Ainda mais que você vai, muitas vezes, colocar o dedo na ferida. Então seja manso, fale com amor. Lembrando que não é você que vai convencer aquela pessoa.
Não é você que vai salvar aquela pessoa. Quem salva a pessoa é Jesus. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então eu tenho só que falar e testemunhar. Quem converteu o coração do irmão aqui não foi um homem, foi Jesus. Foi o Espírito de Deus. É assim que funciona. O que fazemos? Nós fomos chamados para proclamar as virtudes de Deus. E por fim, e por que nós fazemos isso? Por quê? Porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Efésios 2, 8, 10 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por que eu faço o que eu faço? Porque Jesus me salvou, porque a misericórdia, o amor fiel de Deus me alcançou. Por que a irmã vem aqui e sobe e com todo esmero faz a abertura e fala de Jesus? Porque a graça de Deus te alcançou. Por que o seu marido fica gravando assim, depois coloca no Facebook? Porque a graça de Deus te salvou. É a misericórdia do Senhor. Por que eu estou pregando aqui? Porque eu vim de tão longe. Porque a graça de Deus me alcançou, a misericórdia do Senhor tocou em meu coração. E o Senhor me chamou para fazer parte do seu reino maravilhoso. É por isso. E nós, igreja, não podemos nos esquecer de quem somos, do que fomos chamados para fazer, do que nós fazemos e por que nós fazemos o que fazemos. Porque nós não podemos esquecer a nossa identidade como igreja de Jesus Cristo. E o mundo precisa desesperadamente de nós, da igreja de Jesus. O mundo está mal? Está. Vai piorar? Vai. Porque a Bíblia assim fala. Até que venha o anticristo. E até que finalmente o Senhor venha e o destrua com o sopro da sua boca. Mas até que isso aconteça, a igreja está aqui. Para aqueles que creem no arrebatamento, como eu creio, vamos continuar pregando a palavra até que o Senhor nos chame. E vamos continuar sendo igreja. Porque religião tem várias. Tem muitas religiões. E tem muitas religiões que vão fazer muito bem, temporalmente falando, materialmente falando, para as pessoas. Que tem ética, que ajudam as pessoas, isso é verdade, mas a única que pode dar vida eterna é o cristianismo. A única que pode realmente dar a vida eterna é aquela que tem Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E a única religião que tem representantes verdadeiros desse Deus é a religião onde está a igreja de Jesus Cristo, que somos nós. Então, amados, sejamos igreja. Para que as pessoas que estão perdidas nesse mundo tenham a oportunidade de serem salvas como nós um dia fomos. Porque eu só estou aqui porque crentes em Jesus Cristo falaram de Jesus para mim. Eu, quando eu tinha 10 aninhos de idade, foi um pastor que pregou o Evangelho numa igreja que minha mãe me levou. E ali eu conheci Jesus. Eu só voltei para o Senhor porque tinha igreja, que eu podia ir, visitar e ouvir a palavra de Deus. Como eu falei ontem, eu só fiquei na igreja porque quando eu cheguei na igreja, um irmão que estava lá na portaria me recebeu com um sorriso, me recebeu com amor, me mostrou onde eu deveria sentar na igreja, me conduziu, me tratou com amor e ali os amados irmãos me amaram. E eu então permaneci e o Senhor me salvou. Deus usou deles para me abençoar. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu estava realmente assim, me sentindo um lixo. Quando eu cheguei na igreja, eu nunca esqueci uma palavra tão simples de uma irmã, que olhou para mim e falou assim: olha, nós ainda te amamos. Quando ela falou aquilo, porque sabe, tem um momento ali que você acha que ninguém me ama. Eu estou abandonado, ninguém presta. Quando você passa por um momento assim de traição, é horrível, você fica assim, se sentindo, sabe, você não confia mais em ninguém, você acha que todo mundo é ruim, né? E que ninguém gosta de você, e aí você ouviu alguém falando: nós ainda te amamos. Puxa, gente, isso é tão maravilhoso. Momentos em que eu estive muito, assim, passando por momentos muito tristes na vida, poder ligar para o irmão e pedir para o irmão orar por mim, orar por alguém que eu amo, e saber que aquilo vai acontecer porque ali é a igreja de Jesus Cristo. Teve um dia que eu estava tão triste, mas tão triste, e eu não confiava em ninguém aqui no Brasil para orar por mim. Que coisa terrível, não? Eu estava num momento da minha vida que eu não tinha nenhum pastor naquele momento que pudesse orar por mim.
Mas eu precisava de oração. Como eu falo inglês, sabe o que eu fiz? Eu comecei a buscar na internet igreja, oração, e encontrei um ministério americano que eles falam: se você está com um problema, fala com a gente ora por você. E aí eu comecei a falar com o irmão, nem sei quem é, sei que ele é da igreja de Jesus Cristo, que é crente em Jesus. E aí eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo falando com aquele irmão pela internet. E por meio da internet, uma pessoa que eu nunca encontrei na vida e provavelmente nunca vou encontrar, não sei quem é, Deus usou daquele crente para me abençoar e curar o meu coração. Isso é igreja, gente. Igreja de Jesus Cristo. É por meio da igreja que Deus abençoa, que Deus age. É por meio de nós. Você parou para pensar que coisa maravilhosa? Você pode muitas vezes achar assim que eu não sou ninguém na vida, rapaz. Meu trabalho é tão insignificante. Você pode até achar que o seu trabalho é insignificante, mas você não é. Você é parte da igreja de Jesus Cristo. O Espírito Santo, daquele que é o Deus Criador e o sustentador do universo, age por meio da sua vida. Irmãos, as orações mais lindas que eu e vou usar esse pleonasmo, mais lindas que eu já recebi na minha vida, foram de pessoas humildes, pessoas semi-analfabetas, que quando abriram a boca, o Espírito Santo falou por meio delas, e me restaurou e me curou. Por isso que eu valorizo demais o crente em Jesus Cristo, a crente em Jesus Cristo, a mulher crente, o homem crente, que maravilha. Eu, que já tive, eu já joguei golfe na casa do Silvio Santos. Que homem mais rico que o Silvio Santos? Né? E glória a Deus, hoje tem crente na família dele também, né? A Patrícia é crente, glória a Deus. Então eu já tive assim, em lugares muito chiques, hotel 5 estrelas, essas coisas todas, sabe? Tive tudo que vocês possam imaginar, assim, eu acho que eu já passei por situações assim, onde eu vi muita riqueza mesmo, muito luxo, com pessoas muito poderosas, mas olha, as que eu mais respeito são aquelas que são cheias do Espírito Santo. Sabe? Olha, é tremendo, você está diante de uma pessoa que é cheia do poder de Deus, é outra coisa, mano. Meu Deus, sabe? Você sente assim, é como se você saísse do mundo e já fosse para o céu direto. É maravilhoso. Isso só acontece com a igreja de Jesus Cristo. Então, amados, sejamos igreja. Amém? Amém.